Gente, eu vou iniciar com um kit que eu fiz o ano passado, que arrasou. Esse kit foi o que abriu a porta, né? Não abriu a porta, escancarou, abriu a comporta do céu. Foi onde tudo iniciou. E claro que na internet hoje você vê de tudo, né? Mas qual foi o meu diferencial? Era Páscoa. E por eu já trabalhar com as cestas e ser de MDF, no fornecedor das cestas, eu vi essa caixinha, né? E foi um arraso, simplesmente porque ela é linda. Então, eu pude valorizar ainda mais o meu trabalho com a embalagem. O que tem nesse kit, gente? Primeiro, essa caixinha, que é maravilhosa. É uma caixinha de MDF, cefonadinha, né? Dentro, eu coloquei 3 biscoitos da massa base, em formato de coelho. E mais os confetes com os glacês, né? 3 cores. Então, a criança, quando recebia o kit, ela decorava o seu biscoito do jeito que ela quisesse decorar. Então, fez sucesso. Olha ele aí, esse ovo maravilhoso, lindo. Não tá um arraso, gente? Não tá delicado? Mimo. Então, eu coloquei ele nessa caixinha. Fiz essa capa, eu recheei, né, ele, aí eu coloquei essa capinha por cima e fiz essa finalização com esses mimos, né, a cenourinha, a cestinha, o coelhinho, coloquei ele numa caixa que é uma graça, com a colherzinha também, essa colherzinha, ela é decorada, gente, na foto eu acho que não dá pra ver muito, mas ela é também decoradinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a finalização dele na caixa, então ficou um encanto, arrasou. Esse ovo maravilhoso finalizado nessa caixa. Eu coloquei, né, a tampa, ela é de acetato, então você consegue ter a visão do ovo, né? Aí eu fiz esse laço e coloquei uma tag, né, de Feliz Páscoa. Então, tudo isso, gente, agrega valor, né? Tudo isso chama atenção. E daí, o que que acontece? Quando você... O primeiro contato que a pessoa tem com o seu produto é o visual, né? Então, quando você faz uma embalagem que encanta, a primeira coisa que a pessoa já vai ficar na memória sobre você, ela é caprichosa. Nossa, a embalagem, só a embalagem foi um arraso. Então, é sobre isso, gente, entendeu? Gente, olha esse copinho. Olha que mimo. O que que eu fiz? Esses são os famosos cortadores carimbinhos, né? Então, ele é de palitinho. E eu fiz essa massa amanteigada. E o contorno eu coloquei com chocolate, né? Molhei o carimbinho no chocolate e fiz com chocolate pra ficar esse acabamento aí legal. E na tampinha eu coloquei brigadeiro branco e coloquei brigadeiro ao leite. E o que que a pessoa faz? Forrei, né? Claro, bem bonitinho, com papel filme. E a pessoa pega esse biscoitinho, que é um palitinho, molha, chuncha, né? No brigadeiro branco ou no ao leite. E come como se fosse um palitinho mesmo, assim, sabe? Então, ideia, gente, é o que não falta. E fora a embalagem final, que ficou linda. Foi um sucesso também esse copinho, eu vendi demais. Se vocês repararem, embaixo eu fiz até um corte, um recorte de um desenhinho, né? Pra colocar no fundinho do copo, também para ser mais um atrativo, né? Pra ter uma finalização ainda mais delicada. Então, isso tudo, gente, chama criatividade, né? E coloquei o lacinho, a tag. Esses biscoitos, né, foram os biscoitos que eu recebi mensagem dizendo que os meus biscoitos eram cheirosos. Os seus biscoitos são cheirosos, as suas coisas são cheirosas. Eu vou tentar achar isso, gente. Eu vou ver se eu acho, não tive tempo. Mas, olha, foi incrível, foi um sucesso. Então, fica mais uma dica pra vocês também, desse super biscoito com essa embalagem perfeita. Olha esse, gente, essa opção também é muito legal. Eu fiz um ovo chapado e usei a minha criatividade, claro, né? Pensei, eu preciso de colocar também os meus biscoitos em chocolate. Então, o que que eu fiz? Peguei esse ovo chapado, liso, peguei o meu biscoitinho de cenoura, fiz a decoração dele no chocolate e finalizei com esse mimo dessa cenourinha, né? E ele, eu coloquei dentro de uma embalagem simples, né? Mas que também ficou uma graça, que chama a atenção, ficou mimo, ficou delicada, né? Coloquei num saquinho decoradinho de cenourinha, né? Coloquei um laço bonito, fiz também a finalização com a tag, só que eu não coloquei na foto para não estragar, né? O detalhe do biscoito.
e ficou um arraso, simplesmente simples, mas um charme. Vamos aí com mais diquinhas para vocês arrasarem, faturarem, lucrarem muito nessa Páscoa que está chegando, hein, gente? Ó, e hoje eu trago para vocês essa dica dessa super caixa. Essa caixa, ela tem uma tampa de acrílico, então ela fica um presente, assim, maravilhoso, que realmente encanta. Eu coloquei essa opção no meu catálogo do ano passado e eu arrasei. Eu vendi muito. Esses biscoitos clarinhos são os biscoitos amanteigados. Eu decorei eles com chocolate ao leite. Finalizei com lâminas de amêndoa e polvilhei com coco queimado. Lá atrás tem um biscoito com chocolate branco, também com coco queimado. Eu fiz esse coelhão aí recheado com doce de leite. Tem uns chocolatudos lá atrás, que também eu recheei com doce de leite, e o outro com geleia de morango. Esse do ladinho, que são umas bolinhas pretas, isso é brownie, gente, coberto com chocolate fracionado. E em cima eu coloquei umas bolachinhas com confetes coloridos para decorar. Esse brownie, eu recheei ele com doce de leite, ele parece um pão de mel. É como se fosse um pão de mel, só que com a massa do brownie. Gente, ficou um encanto, um arraso. Eu amei, amei. E daí eu fiz pra mim, e aí eu falei, cara, ficou tão gostoso que eu coloquei como opção também de venda. E o último biscoitinho que vocês estão vendo com a bordinha verde, eu usei o papel de arroz, né? Então eu também decorei com papel de arroz. Eu fiz várias opções dentro de uma caixa só. Ficou um arraso, todo mundo gostou. Os chocolatudos tem um branquinho que é o açúcar de confeiteiro que eu polvilhei, né? Esqueci de falar esse detalhe. Então fica essa super dica pra vocês. E sabe uma ideia legal que eu fiz, e vou dar aqui para vocês também a dica? Eu mandei fazer papel de arroz com QR Code. Então, quando a pessoa fazia a leitura, lia perfeito. E abria na página ali onde você queria, ou a mensagem que você queria. Dia das Mães, por exemplo, a pessoa podia colocar uma música. Foi um sucesso. E para empresas, vocês podem fazer esse tipo de biscoito e oferecerem para quem, de repente, quiser divulgar sua empresa, dar de lembrança. Na escola, dar de lembrancinha, de repente, para quem vai visitar, entendeu? Vai visitar, fazer uma visita na escola, tem lá o QR Code, ela vai ter acesso a toda a escola através daquele QR Code. Então, assim, vocês podem também trabalhar com isso, né? Pedir para que façam a arte de vocês, incluindo esse QR Code, com a mensagem que vocês querem levar para a pessoa, porque eu vou falar para vocês, gente, realmente funciona, é muito legal.